Oi, gente. Bom, depois de uma longa ausência, eu vou voltar a fornecer vídeos para o meu canal e, a pedido dos meus alunos, eu vou fazer uma breve introdução a respeito do uso do ZBrush. O ZBrush é um programa muito legal, um programa revolucionário, um programa que mudou completamente a maneira que a gente gera 3D. Para jogos também, mas em todas as áreas que envolvem 3D, o ZBrush se tornou um programa extremamente influente, principalmente no tocante àquilo que geralmente é descrito como modelagem high poly, que é uma coisa que eu vou abordar mais profundamente nas nossas aulas presenciais. Tá? Nesse vídeo eu vou me concentrar em falar a respeito das características do programa e tentar resolver um dos grandes problemas que eu tenho detectado nos meus alunos, nas aulas presenciais e também nas pessoas que me procuram remotamente, que é a dificuldade que eles têm com a interface do ZBrush. Né? Ele é um programa bastante peculiar, bastante único, que requer alguns cuidados para vocês poderem usar ele tranquilamente, com conforto, e logo vocês estarem fazendo seus personagens, os seus mechas, as suas criaturas com conforto. Rapidinho, assim que vocês se acostumarem, tenho certeza que vocês vão adorar a interface dele, porque ela é muito legal. Bom, para começo de conversa, o ZBrush é um programa feito para ser usado com uma tablet, tá? Então, se vocês não têm uma tablet, que eu me refiro a uma mesa gráfica sensível à pressão, é melhor vocês arranjarem uma, tá? Esses instrumentos são essenciais para vocês conseguirem usar o ZBrush com conforto. Bom, vamos lá então. Assim que vocês abrirem o ZBrush, vocês vão ver essa tela na frente de vocês. A primeira coisa que ele está apresentando para a gente aqui é um menu chamado Lightbox, que é uma espécie de fornecedor de material, uma espécie de Explorer que tem dentro do ZBrush. Eu vou pedir para vocês abrirem a aba Tool. As ferramentas, os objetos 3D dentro do ZBrush muitas vezes são chamados de tools, tá? De ferramentas. Não confundam com ferramentas estilo mover, esculpir, etc. Tal. Sempre é a primeira confusão que todo mundo faz. Tá? O ZBrush ele vai chamar de ZTool, daí o formato que vocês estão vendo aqui, ZTL, objetos 3D, tá? Objetos 3D editáveis. Eu vou clicar nesse Polysphere, que é um excelente começo aqui para a gente começar a discutir a interface e já fazer alguma coisinha, já começar a esculpir alguma coisinha nele. Tá? Então eu vou, com a ponta da caneta da minha tablet, eu vou clicar 2 vezes nesse ZTool e ele vai aparecer aqui na minha área de trabalho, tá? Na aba Tool. Então agora eu vou clicar aqui nessa teclinha Lightbox, porque eu não preciso mais do Lightbox. Então essa é a área de trabalho do ZBrush. Como vocês estão vendo, meu cursor está branco. Esse cursor branco, ele significa que eu ainda estou no modo 2D, eu não estou exatamente no modo de edição. O que eu vou fazer aqui é clicar e arrastar, o que vai trazer a minha esfera 3D, a minha Polysphere, para a área de trabalho do ZBrush. Tá? Só que se eu quiser esculpi-la, se eu quiser trabalhar, vocês vão perceber que a ferramenta aqui, a standard, a primeira ferramenta do ZBrush, ela ainda está cinza. Se eu quiser efetivamente trabalhar nessa esfera, eu preciso clicar nessa teclinha aqui, Edit, ou usar o atalho de teclado que ele está me mostrando aqui, a tecla T de Tatu. Eu vou clicar, vocês vão ver que aparece uma moldura aqui ao lado, e o meu cursor ele se torna amarelo e ele também começa a perceber a forma da esfera. Eu vou apertar a tecla F para a esfera preencher a minha área de trabalho inteira. Então, deixa eu esculpir alguma coisa rapidinho aqui, só para mostrar para vocês como funciona a interface do ZBrush. Tá? Então eu vou só fazer uma bolinha aqui, só para a gente perceber o relevo da esfera. Então vamos falar um pouquinho sobre como funciona a navegação aqui na área de trabalho do ZBrush. Como vocês puderam perceber, se o meu cursor está em cima do meu objeto 3D e eu faço alguma coisa, eu esculpo. Agora, se eu estou fora do meu objeto 3D, clico e arrasto, eu giro
a câmera, que é um excelente jeito de mudar a posição e continuar trabalhando no meu objeto 3D aqui. Agora, se eu quiser arrastar, eu preciso, não sei se dá para ver porque os atalhos da minha tablet estão extremamente pequenininhos, mas eu estou apertando a tecla Alt e faço a mesma coisa, clique e arrasto, vocês vão perceber que aí eu arrasto. E esse é o atalho que demora mais tempo para as pessoas se acostumarem. Se eu quiser dar zoom, né, vocês estão vendo que a minha esfera está ocupando um grande espaço da tela aqui, mas se eu quiser dar zoom, no caso eu quero afastar a câmera, eu vou apertar a tecla Alt, eu vou clicar com a caneta da tablet e aí, percebam, eu vou com o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse, eu aponto na caneta da tablet, ainda pressionando a tablet, eu vou tirar o dedo da tecla Alt. E aí, conforme eu arrasto, eu dou zoom, ou seja, aperto o Alt, clica, tira o dedo do Alt e arrasta. Aperto o Alt, clica, tira o dedo do Alt e arrasta. Demora um pouquinho para se acostumar, mas tenho certeza que se vocês fizerem isso, aperta o Alt, clica, tira o dedo do Alt e arrasta. Dentro de alguns minutos vocês vão se acostumar. É um jeito, na verdade, super intuitivo de trabalhar isso de clicar para girar a câmera, clicar com o Alt para arrastar a câmera e clicar com o Alt e tirar o dedo do Alt para dar zoom. Bom, como vocês podem perceber, eu estou esculpindo apenas um dos lados. Eu quero começar já falando sobre algumas características básicas de operação das ferramentas aqui do ZBrush, mas eu não sei se deu para perceber, mas conforme eu fui fazendo a minha escultura aqui, foram aparecendo alguns estágios. Esses aqui são os estágios do Undo. O ZBrush é um programa que é projetado para você não precisar muito de atalhos de teclado, mas eles são muito legais, tem um jeito bastante particular de trabalhar com atalhos de teclado dentro do ZBrush. Eu vou falar sobre eles em uma outra aula, quando eu for falar sobre a customização de interface. Então hoje não falarei sobre atalhos, tá? O Ctrl Z funciona, tá? Mas também tem um jeito de vocês usarem graficamente, puxando aqui para trás. Eu vou voltar para 0 porque eu quero ligar a simetria, eu quero trabalhar dos dois lados ao mesmo tempo. Para ligar a simetria a gente usa a tecla X. Então liguei a simetria e agora eu vou começar a esculpir os dois lados do meu modelo. A ferramenta que eu estou usando no momento é a ferramenta Standard do ZBrush, que é a primeira ferramenta que vocês provavelmente vão acessar da primeira vez que vocês acessarem o programa. Vocês podem trabalhar com essa ferramenta de maneira aditiva, que é a maneira default, e de maneira subtrativa. Para trabalhar de maneira subtrativa, basta vocês usarem a tecla Alt. Tá, então eu vou subtrair um pouquinho. Cavar um pouquinho e também vou aumentar. A gente pode também aumentar o tamanho usando este dial aqui de All Size. E a gente também pode mudar a área de influência, que se chama Focal Shift, aumentando e diminuindo aqui. A gente também pode aumentar e diminuir a intensidade da ferramenta, não vai fazer muita diferença nessa ferramenta aqui, mas a gente pode mudar a intensidade dela, vou deixar um pouco mais leve. Aqui. Uma outra coisa que dá para fazer, usando a tecla Shift, dá para a gente suavizar, não sei se dá para perceber, mas tem uns detalhes aqui que estão já um pouco agressivos, eu vou suavizá-los apertando a tecla Shift. Quando eu aperto a tecla Shift, o cursor fica azul. Então eu vou suavizar um pouquinho aqui. Bom, então a ferramenta que eu estou usando aqui é a ferramenta que o ZBrush chama de Standard. É o primeiro brush que o ZBrush oferece para a gente. Como eu mostrei, ele funciona de maneira aditiva e subtrativa, mas o ZBrush tem muitos outros brushes que a gente pode usar para trabalhar. Então, como é que eu faço para trocar de ferramenta dentro do ZBrush? Eu posso clicar no ícone da ferramenta aqui
ele vai me mostrar toda essa enorme, um pouco assustadora gama de ferramentas, ou eu posso simplesmente, deixa eu voltar para o trabalho, usar a tecla B de bola, B de brush. E aí eu vou selecionar a ferramenta Move, para começar a dar uma forma um pouco mais característica para esse rosto. Tá? Então vou selecionar a ferramenta Move. Assim que eu cliquei na ferramenta Move, ela ficou selecionada aqui e ele fechou. Então, para alterar o tamanho da minha ferramenta, eu vou aumentar aqui no Draw Size. Eu também posso apertar a barra de espaço, que me dá acesso a um mini menu aqui, com uma série de características interessantes que também estão aqui em cima, né? Como o tamanho, Focal Shift, a intensidade. Então, vou aumentar um pouquinho o tamanho. E agora eu vou dar uma forma um pouco mais característica de rosto para esse rosto. O rosto ele não tem uma forma muito esférica, ele tem uma forma mais oval. Então eu vou usar a ferramenta de Move para chegar nessa forma mais oval. A ferramenta de Move, ela não tem negativo, né? Se vocês apertarem o Alt, vocês vão ver que não faz muita diferença. O que faz sentido, né? Seria meio estranho pensar em movimento negativo, mas a ferramenta de Move, ela está sujeita a todas as outras características. Uma coisa que eu deixei de falar sobre a navegação é que no ZBrush, para vocês acessarem as vistas, que seria o equivalente às vistas ortogonais, vocês vão girar um pouquinho a câmera, clicando na área de trabalho e arrastando, e quando vocês estiverem com o cursor fora do objeto, portanto girando a câmera, vocês vão apertar a tecla Shift. A tecla Shift vai fazer a câmera grudar nas vistas ortogonais. Então, se vocês quiserem ver o modelo de vocês de cima, de lado ou de frente, vocês vão clicar e arrastar na área de trabalho e apertar a tecla Shift, tá bom? Eu queria ter uma vista mais frontal, então eu fiz isso já intuitivamente, esqueci de avisar, perdão. Então eu vou dar uma forma um pouquinho mais interessante aqui para esse rosto, vou começar a definir aqui algumas características anatômicas. Achatar um pouquinho essa região aqui, a região do crânio. Para aumentar minha ferramenta, eu também posso usar a minha tablet. Tá? Algumas tablets elas vêm equipadas com esse wheel, né, com um disco ou uma faixa sensível ao toque. E agora eu estou usando ela para dar forma a essa cabeça. Bom, então essa daqui é a Move Brush. Eu também gosto muito de uma ferramenta, quando eu estou nesses estágios mais iniciais da minha escultura, eu gosto muito de usar uma ferramenta que se chama Clay Tubes. Todas as ferramentas do tipo Clay, vou apertar F aqui para centralizar, elas são muito interessantes, muito legais, mas a que eu mais uso é essa Clay Tubes. Tá? Então, para acessar a ferramenta Clay Tubes, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para localizar ferramentas nesse enorme menu de ferramentas que o ZBrush fornece para a gente. Tá? Eu sei que ele é um pouquinho intimidador, então eu vou apertar a tecla B. E como eu mencionei, a ferramenta que eu quero usar se chama Clay, de argila, e Tubes, de tubos. Né? Na verdade, vocês vão ver que parece mais com faixas do que com tubos. Então, a primeira letra dessa ferramenta, ela é C, de Clay. Então, eu vou apertar C dentro do menu. Vocês vão ver que acende a tecla C aqui e que ele restringe o número de ferramentas que ele está me mostrando. Tá? Entre elas, as ferramentas que eu quero, que são as do tipo Clay. Vocês vão ver que ao lado de cada ferramenta tem mais uma letra. Na ferramenta que eu quero, que é essa Clay Tubes, tem a tecla T. Então, deixa eu fazer o caminho de novo aqui. Eu já sei a ferramenta que eu quero, ela se chama Clay Tubes. Então, eu vou apertar B, eu vou apertar C, e agora eu vou apertar T. Com o tempo, conforme vocês forem se acostumando a usar mais determinados tipos de ferramentas,
vocês vão ir decorando esses atalhos. E também o ZBrush ele fornece muitas outras maneiras de vocês acessarem as vossas ferramentas preferidas. Não precisa ser assim, tá? Tem muitos outros jeitos de criar atalhos de teclado, de colocar os itens na interface. Vocês vão notar que talvez a interface de vocês esteja até um pouquinho diferente da minha, porque eu tenho as minhas ferramentas prediletas aqui na minha interface. Eu vou fazer um vídeo a respeito disso, então não vou falar muito sobre isso hoje, tá? Como vocês estão vendo, a ferramenta de Claytubes, ela dá esse acabamento um pouquinho mais grosseiro, porque ela está espalhando esse quadrado aqui, que o ZBrush chama de alfa, ele está espalhando ele sobre a superfície da minha geometria. Que dá uma impressão muito parecida com a impressão que a gente tem quando a gente realmente está trabalhando com argila. Quando a gente está fazendo um modelo de argila ou de outras massas esculpíveis, é muito comum a gente usar essa técnica. A gente vai espalhando tirinhas ou rolinhos, talvez por isso que essa ferramenta chama Claytubes, do material sobre o objeto que a gente está trabalhando para ganhar volume. Então é basicamente isso que eu estou fazendo. Essa ferramenta, como quase todas do ZBrush, também tem um modo subtrativo. Então eu vou usar esse modo subtrativo agora. Estou tirando o volume em vez de colocar. Fazendo isso para definir um pouquinho melhor o nariz, as maçãs do rosto. Começar a criar um volume. Não sei se eu quero fazer um humano ainda, mas por enquanto eu estou usando a construção mais ou menos humanoide para me orientar aqui. Eu não estou pensando muito no que eu estou fazendo, estou pensando mais na interface. É o que está saindo. Então vou adicionar um pouquinho mais de volume aqui no maxilar, fazer um maxilar um pouco mais proeminente. Talvez eu tenha ele longe demais. Vou colocando o volume aqui aos pouquinhos. Bom, conforme eu for colocando o volume, vocês vão notar que a geometria começa a apresentar sinais de estresse, que a geometria aqui ela começa a apresentar faces, né? Vai acabando a quantidade de polígonos que eu tenho para trabalhar, principalmente se eu quiser fazer um volume que não seja apenas uma cabeça, né? Se eu quisesse, por exemplo, fazer o resto do corpo desse personagem, se eu quisesse continuar ele, eu ia precisar adicionar níveis de subdivisão. O ZBrush dá vários jeitos diferentes da gente apresentar, da gente colocar níveis de subdivisão. O mais fácil deles, o mais comum, é simplesmente a gente subdividir a malha. Seria muito parecido com usar o comando de Smooth Faces dentro de um programa 3D mais tradicional, como o Maya 3D Matrix. Então, como é que a gente faz isso dentro do ZBrush? Como é que a gente subdivide a geometria? Aqui à minha direita, a gente tem uma aba, a gente está aberto com uma aba aberta aqui, provavelmente vocês também vão vê-la, se chama Tool. Se vocês não estiverem vendo ela aqui, não tem nenhum problema, porque ela também está aqui na área de trabalho, tá? É a mesma coisa, ela vai até sumir aqui do lado quando eu clicar. Bom, dentro dessa aba Tool tem uma aba que se chama Geometry, Geometria. E aqui, se eu cliquei na aba Geometria, vocês vão ver que eu tenho níveis de subdivisão. Aqui eu estou no momento com 3 níveis de subdivisão. Se eu for abaixando esses níveis de subdivisão, vocês vão ver que a resolução vai caindo. Essas resoluções mais baixas, elas são muito legais quando a gente quer fazer a silhueta, fazer a forma geral, e aí eu recomendo que vocês usem as ferramentas de movimentação. Não tem só essa ferramenta de Move, quando a oportunidade aparecer eu vou falar sobre algumas outras que são muito legais. Mas eu gosto muito, quando eu estou nos níveis mais baixos, de ir definindo a forma, né, de dando a silhueta que eu quero trabalhar, né? Aqui que eu costumo ter as minhas ideias, fazer os meus rascunhos, ver ele é humano, ele não é humano, ele é um zumbi, ele é um alienígena, o que é esse personagem, quem que eu estou fazendo, é aí que geralmente eu tenho essas ideias. Hoje em dia
Graças a programas como o ZBrush, a gente realmente tem a oportunidade de esboçar em 3D, uma oportunidade que antigamente a gente não tinha, né? Eu geralmente desenhava primeiro e modelava depois. Agora, muitas vezes, eu acabo tendo as minhas ideias direto em 3D, que eu acho sensacional. Estou usando os níveis mais baixos de subdivisão aqui para dar uma forma, e agora que eu já tenho, eu posso ou usar o atalho D de dado para aumentar as subdivisões, ou usar Shift D para diminuí-las, tá? Então, aqui nos níveis mais baixos de subdivisão, geralmente a gente faz a forma, nos níveis mais altos a gente já começa a fazer características um pouco mais avançadas, como por exemplo, a tempo. Essa região é muito legal. Vou dar uma cavada aqui. Opa, estou na ferramenta de Move, então eu vou apertar Ctrl Z, apertar B, apertar C, apertar T para voltar para a ferramenta de Clay Tubes. Aí vou cavar um pouquinho aqui. Definir um pouquinho melhor essa região. Bom, eu vou introduzir o uso de máscaras, embora eu vou fazer também uma aula específica a respeito delas, porque as máscaras são um dos jeitos mais interessantes e mais comuns de vocês modelarem as coisas dentro do ZBrush, tá? Então, como é que a gente faz para criar uma máscara, né? Vocês já viram que quando a gente aperta a tecla Shift, o cursor fica azul, e o que acontece? A gente tem acesso a uma ferramenta, vejam aqui, ó, que é a ferramenta de Smooth. A gente sai da ferramenta que a gente está, então, no caso eu estou na Clay Tubes, e vai para uma outra ferramenta, que é a ferramenta de suavização. Tá? Isso acontece toda vez que a gente apertar a tecla Shift. Para a gente fazer uma máscara, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai para outra ferramenta. Para a gente fazer uma máscara, deixa eu diminuir um pouquinho meu brush. Eu vou apertar a tecla Ctrl e vou mascarar, por exemplo, essa região em volta do olho. E para que serve isso? Para que serve uma máscara? Porque agora, se eu usar a minha ferramenta de Clay Tubes aqui, vocês vão notar que essa região que está cinza, ela não está sendo esculpida. Então isso é muito útil quando a gente quer isolar uma região. Eu posso invertê-la, por exemplo, se eu quiser cavar isso daqui, basta apertar a tecla Ctrl e clicar na área de trabalho. O que eu fiz, eu inverti a minha máscara. Então agora, em vez de esculpir em volta da máscara, eu vou esculpir na área dentro da máscara. Então eu vou cavar um pouquinho mais aqui, começar a fazer uma sugestão de olho para ele. Primeiro eu vou cavar, depois eu vou suavizar, apertar o Shift, e agora eu vou fazer uma bolinha. Diminuir um pouquinho meu brush e já vou começar a criar umas características. Para eu desfazer a máscara, para eu destruir essa máscara, eu vou apertar a tecla Ctrl. Se eu pintar na minha geometria, eu pinto a máscara. Tá? Se eu apertar o Ctrl e o Alt, eu desfaço a máscara, mas aqui eu estou pintando. Se eu quiser acabar com a máscara de vez, eu vou simplesmente apertar o Ctrl, clicar e arrastar na área de trabalho. Percebam que aparece esse quadrado que eu posso usar para mascarar regiões específicas aqui. Tá? Então, em essência, quando a gente quer fazer uma máscara dentro do ZBrush, a gente vai sempre usar a tecla Ctrl. Vocês viram que dá para fazer bastante coisa com máscaras. Não se preocupem, só estou falando do básico hoje. Depois eu vou falar mais aprofundadamente do que dá para fazer com máscaras. Mas, em essência, é Ctrl para desenhar a máscara. Ctrl e clique na área de trabalho para invertê-la. Vou inverter de novo. Se eu quiser suavizar essa máscara, eu posso borrá-la, né?
eu posso apertar o Ctrl e clicar em cima dela. Percebam que ela ficou bem suavezinha. Se eu quiser fazer a mesma coisa que o efeito de Sharpen do Photoshop, eu clico o Ctrl e o Alt. Conforme eu clico na minha máscara, vejam que ela vai ficando mais e mais precisa, tá? Se eu quiser desfazer a máscara, eu vou apertar o Ctrl e vou arrastar aqui na área de trabalho, tá? Então sempre vocês vão usar o Ctrl para fazer isso. Eu estou vendo que a geometria já não está mais aguentando o grau de detalhamento que eu estou querendo fazer, né? A gente já está vendo que mesmo estando no nível 3 aqui de subdivisão, ela está apresentando sinais de estresse. Então como é que eu faço para adicionar novos níveis de subdivisão? Como é que eu faço para deixar essa malha aqui mais densa? Eu vou aqui na aba Tool, em Geometry, e aperto essa teclinha Divide. Esse não é o único jeito da gente retrabalhar a geometria no ZBrush, tá? O ZBrush também tem essa ferramenta que se chama Dynamesh, que está aqui ao lado, que eu vou falar muito provavelmente no meu próximo vídeo, tá? Eu vou parar por aqui, porque eu acho que como introdução, isso daqui tá bom. O que eu recomendo que vocês façam, agora já com conhecimento básico a respeito da interface do ZBrush, é que vocês explorem ela. Tem muitas ferramentas aqui, apertando a tecla B. Eu sugiro que vocês façam o que eu fiz aqui, que vocês criem uma bolinha, que vocês vejam o que cada uma dessas ferramentas faz. Como vocês viram, é muito fácil dar Ctrl Z dentro do ZBrush, é muito fácil trocar de ferramenta dentro do ZBrush. Então, o melhor jeito de aprender é testando. Recomendo que vocês testem outras ferramentas, que vocês relutem um pouquinho na hora de subdividir a malha, tá? Isso não é muito legal. É melhor ir definindo a silhueta primeiro e depois gradualmente ir aumentando, né? Eu demorei bastante aqui, comecei a esculpir, comecei a ter uma noção mais clara do que eu estava querendo fazer, até adicionar o meu primeiro nível de subdivisão. No caso, essa bolinha aqui ela já veio com 3, né? Não fui eu que criei. Mas para fazer minha primeira subdivisão eu relutei bastante. Eu gosto bastante de trabalhar a forma primeiro e aos pouquinhos ir adicionando essas subdivisões. Tá? Então, no nosso próximo encontro eu vou falar sobre Dynamesh. A última coisa que eu vou falar hoje é para vocês salvarem os arquivos de vocês. Como é que funciona isso dentro do ZBrush? O ZBrush aí dá duas possibilidades para a gente de salvamento. Duas não, na verdade ele dá mais, mas tem uma diferençazinha aqui, né? Se vocês forem aqui e derem Save, vocês vão salvar isso como um ZTL, como um ZTool, né? Um ZTool ele vai salvar especificamente esse objeto, essa bolinha que está virando uma cabeça, tá? Tem outro jeito de salvar, que é ir em File e dando Save As também. Isso vai salvar um ZPR, um ZProject. A diferença entre uma ZTool e um ZProject é que o ZTool vai salvar apenas o objeto em que vocês estiverem trabalhando. O ZProject ele vai salvar todas as texturas que vocês tiverem trazido para dentro da área de trabalho de vocês, todas as tools que vocês tiverem trabalhado, se tiverem objetos diferentes aqui, se estiverem com o corpo, com as roupas, com os dentes desse personagem que está nascendo aqui em ferramentas diferentes, ele salvaria tudo junto. Então, por comodidade, eu costumo salvar de maneira incremental, salvo o tempo todo, salvo como o ZBrush ele tem um sistema de salvamento automático bastante eficiente, mas eu não recomendo que vocês confiem exclusivamente nele, tá? Principalmente no começo. Então eu vou dar File, Save As, vou chamar de KBK. Vou salvar. E eu creio que por hoje está bom. Tá bom, gente? Então até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.